Olá, amigos da Resolução de Disputas. É um privilégio contar com a presença de todos aqui novamente. Para esse terceiro webinar do ciclo de webinars Comunicação na Era das Polarizações, dessa feita com o tema o papel transformador das empresas. O Instituto ADR Brasil tem a honra em receber e saudar Patrícia Valente Mussi, advogada com experiência em investimento social, privado e terceiro setor, fundadora do Instituto Liga Social. José César Martins, sociólogo e empreendedor serial e líder na Paradoxa. E Hugo Bethlen, cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, para uma conversa instigante e enriquecedora sobre o papel das empresas como agentes transformadores da realidade social do nosso país. E contamos com a presença de um grande amigo e parceiro de trabalho, Ricardo Barcelos, para instigar nossos convidados a abordar questões relevantes nesse webinar. Além desse que lhes fala, Eduardo Fontoura. Saudamos a todos aqui presentes, agradecendo de antemão a disponibilidade de compartilhar o tempo, conhecimento e a experiência conosco e o público que terá acesso a esse material. Para iniciarmos, convido a todos as saudações de praxe, iniciando-se pela Patrícia, encerrando no Ricardo, que já passará a abordar o tema. Boa tarde a todos. Patrícia. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, primeiro de tudo, Ricardo e Eduardo, uma honra estar aqui, conhecendo o Instituto ADR e participando dessa discussão tão importante que é para o Brasil nesse momento, a questão da polarização, e para a gente pensar realmente como as empresas podem contribuir de uma forma muito simples para mudar essa realidade que a gente está vivendo. Ok. Boa tarde a todos também, eu sou Zé César Martins, eu estou muito contente de poder estar com vocês nesse momento, aqui atendendo um convite de um amigo de muitos anos, o Ricardo Barcelos, e também agora o novo amigo Eduardo Fontoura. Então, eu queria dizer a Patrícia e ao Hugo, que nós logo vamos estar conversando aqui, que vai ser, eu tenho certeza, uma tarde muito proveitosa. Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui, obrigado do convite do Ricardo e do Eduardo, um prazer estar com o Zé César e a Patrícia, mas principalmente obrigado por estar com você, que está participando dessa transmissão ao vivo no Facebook, já que são tantas e tantas interações de webinars, seminários, lives, né? E se você está nesse, é porque o tema é relevante para você e muito caro. Eu vou fazer uma abordagem sobre a mediação ou disputa. Como agir sendo uma empresa consciente? Ricardo. Obrigado, Hugo. Obrigado, José César, Patrícia. É um prazer enorme estar tendo esse bate-papo aqui com vocês. É uma roda de discussão. A ideia aqui é abordar temas que nós consideramos relevantes num momento tão complicado como a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Nós percebemos, de uma forma assim, bastante exacerbada, a dificuldade de comunicação, temas altamente polêmicos que são tratados nas redes sociais, como se todo mundo fosse especialista a respeito de tudo. E aí nós quisemos trazer pessoas que realmente são especialistas, que têm uma longa experiência, uma longa trajetória em áreas que são afins com a questão da empresa, o papel da empresa, que tem uma consciência de que eventualmente tem que se ir além, no sentido de buscar efetivamente melhores mecanismos para a gente criar uma sociedade melhor. E eu vou começar então passando a palavra para o José César, depois a Patrícia e o Hugo, e a gente vai fazer uma rodada inicial de conversa. Vamos receber perguntas também de vocês, obrigado pela presença. E José César, contigo a bola aí, por favor. Obrigado, Ricardo. Eu vou começar por um gancho que você me deu, não sei se intencionalmente, eu acho que sim, que é sobre essa questão do opinionismo, né, da gratuidade das opiniões versus uma mediação que a humanidade levou 2 anos construindo desde um pouco antes do Iluminismo, né, desde a Revolução Francesa. Quando a ciência estatuiu o método científico, a partir dali se estabeleceram procedimentos para que uma informação seja validada ou não. Com a emergência na escala e na velocidade, na capilaridade que se deu das tecnologias de comunicação digital, esse negócio perdeu o valor. Em 5 anos, a opinião de uma pessoa totalmente despreparada e, como eu disse, gratuita,
se equivale a de um cientista especialista em epidemiologia. E se trata como se estivesse trabalhando com grandezas e contornos comparáveis. Então, é claro que houve uma regressão neste plano, mas também, Ricardo, casualmente, hoje, na Folha de São Paulo de hoje, tem um artigo do Joel Pinheiro, que, para quem não conhece, é um jovem, talentoso economista e filósofo, filho do Eduardo Gianetti, onde ele fala sobre o impacto das redes justamente nessa indústria da opinião. E até pouco tempo atrás, as editorias elas funcionavam como outlets. Ninguém chegava direto a qualquer um de nós, porque não havia veículo, não tinha um outlet para isso. Agora é 1 vezes milhões, milhões vezes milhões. Isso não era assim. A gente trata essa nova realidade presente como se ela fosse uma natureza dada. Não era. Ela é uma construção social que se antepõe a uma construção de formação do conhecimento científico e da formação de opiniões também não científicas, mas mediadas por uma certa anterioridade e por uma autoridade legítima que fazia essa mediação. Essa autoridade foi para o espaço. Então, na verdade, a opinião está sendo jogada em grande volume para todos nós e ela está sendo mediada a posteriori. Inverteu em muito pouco tempo a lógica toda. Então, temos um ruído brutal aí. Não é a nossa cabeça que está imaginando. A polarização não acontece fora de um contexto. E tem um agravante aqui. Quer dizer, essa gratuidade da opinião, que é desqualificada e frequentemente falsa, ela alimenta um modelo de negócio. Então, assim, está falando aqui um cara da indústria de tecnologia e da tecnologia digital específica. Foi a minha área nativa de empreendimentos. E é impossível não reconhecer que nós não teríamos o volume de faturamento que há hoje nas principais big techs, sobretudo Facebook e Google, e aí os ecossistemas dessas duas, se não houvesse interesse dessa indústria em capturar muitas informações de cada um de nós. A manteiga que a gente gosta, nossos hábitos de viagem, nosso network de relacionamento familiar e pessoal, e, óbvio, as nossas opiniões mais candentes sobre costumes, sobre drogas, sobre política. E essas informações informam um perfil, e esse perfil modelado e clusterizado acaba possibilitando a construção de micro-targetings, que é o grande pulo do gato da indústria dessas big techs, comparado com a mídia tradicional, que era o famoso spray and pray, né? Você joga e fica esperando atingir teu público, mas você nunca sabe se atingiu o teu público exatamente. Então, mudou isso também. Mas ele não mudou de uma maneira assim, houve uma evolução progressiva ou disruptiva na tecnologia. Mudou a natureza do interesse de negócios aqui também. Modelo de negócio por trás disso tudo. Então, assim, você tem uma certa distopia na aparente loucura e no caos das redes sociais, mas você tem um interesse muito estruturado e muito organizado e muito capaz de capturar valor financeiro aqui. Aí a gente entra num outro tema que é correlato a esse. Esse é o pano de fundo, eu diria. Mas o outro é o seguinte: qual a responsabilidade dessas empresas diante do nosso tecido social hoje global, né? Porque elas são empresas globais, e onde elas não são globais na mesma pessoa jurídica, elas têm análogos na Ásia, que são equivalentes, mesmo modelo. Tem um cara chamado Tim O'Reilly, da O'Reilly Media, na Bay Area, ali em São Francisco, que ele estende muito o conceito de capitalismo de stakeholders. Ele no fundo, diz assim, a mim importa menos se tem aqui uma certa proporcionalidade de acionistas, de colaboradores, de clientes, de comunidade, não sei. Importa a taxa de retorno para a sociedade do valor que essa companhia captura da sociedade. Tem um saldo positivo, se esse saldo positivo é demonstrável, em que extensão? Basicamente, é uma lógica que é muito mais fácil de quantificar quando você fala de captura de carbono. Eu emito carbono, então eu compro carbono de quem captura carbono e eu faço a minha compensação. O que o Tim pensa já há bastante tempo é que essas empresas que vieram muito assim com a capa de
de mocinho, né, que vem salvar a sociedade do mundo analógico, elas, na verdade, geraram grandes alterações, e alterações para as quais nós não tínhamos distância, nem método, nem inteligências qualificadas para processar o impacto. Então, isso nas sociedades avançadas gera muitas coisas, né? Do QAnon ao 4chan, e aí, assim, isso também criou etos para pessoas que viviam numa sociedade fragmentada. Elas não tinham elas próprias também o outlet de manifestação. Então, todos os perfis assim mais disfuncionais, para usar uma palavra educada, eles passaram a ter possibilidade de se comunicar diretamente uns com os outros e se sentirem representados. Então, assim, eu não estou dizendo que essa é uma causa única da gente viver a polarização, sobretudo essa polarização distópica que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, mas ela certamente favorece demais o surgimento desse tipo de comportamento, assim, completamente incompreensível para inteligências formadas sob o manto do iluminismo. Completamente compreensível. Então, assim, o que a gente mais vê de pessoas entre nós, nossas comunidades, é uma mistura assim, de perplexidade, indignação e surpresa. Sentimentos que servem para nada, do ponto de vista de equacionar ou superar o problema, né? O João Moreira Salles, que é uma pessoa assim, que eu reputo como um dos melhores brasileiros, um dos mais talentosos também, ele escreveu uma série agora chamada Arrabalde, onde eu considero assim, uma obra seminal assim, para compreender e dar sentido para a Amazônia, né? A Amazônia é o sistema natural mais complexo do planeta. E o Brasil sempre viveu de costas para a Amazônia. O Brasil nunca deu importância para a Amazônia, a não ser para invadir, para destruir, para controlar os recursos naturais. E o João entende que esta brutalidade com que a gente trata esse ativo decisivo é parte de uma desconexão que a gente produz em nós mesmos quando a gente não consegue criar identidades como nação, como comunidade, como cidade e assim por diante. A gente vai procurando se afastar daquilo que nos deixa desconfortáveis, mas ele acha que nós vamos ter que encarar o olho do dragão, sabe? Ele acha que essa engenharia de maldades que tem acontecido com o Brasil agora de uma maneira mais agravada, ela é um processo deliberado. Há uma intenção quantitativa, tem KPIs quando está falando de derrubada de mata. Eu fico escandalizado, assim, acho que é uma ofensa ao milagre que se constituiu naquela região, mas inverte o sinal e isso é considerado uma conquista perante a horda que segue esse cara que agora é ministro aí do meio ambiente. Inverte. Então, assim, não adianta nada eu ficar me queixando dele. Eu tenho que imaginar como nós podemos superá-lo. E como você pode superar... Eu confrontar com esse cara é eu alimentar o fogo do dragão. Então, não são idiomas compatíveis. Tá? Então, essas erupções de comportamento que, de novo, assim, escapam completamente à capacidade de alguém formado por um conceito iluminista, que todos somos. Nós podemos estar um pouco menos confortáveis ou mais confortáveis, mas somos. Né? Elas não dão conta do fenômeno distópico que a gente está vivendo e que, por sua vez, tem uma grande locomotiva por trás, que é o modelo dos negócios digitais. Tá? Bom, esse é o contexto, eu estou falando desse contexto porque eu morei nessa região de São Francisco até 2 anos atrás, e durante 8 anos continuados. E eu acho que a gente tem um gap muito grande assim, de identificar problemas, reagir a eles e digamos, compatibilizá-lo com o Brasil. Até porque nós temos uma característica muito diferente. O Brasil é uma economia de commodities, nós temos uma economia 20 anos atrasada. A gente não tem, basicamente, nossa taxa de inovação é quase nenhuma. Então, a gente fala em Big Techs, a gente acha que a gente não nos diz respeito. A gente é grande adotante
de tecnologias, mais do que a nossa proporção na população de qualquer uma dessas companhias que eu mencionei antes. Nossa representação no faturamento dessas empresas é maior do que os nossos 1,5%, 2% do PIB mundial. Muito maior. Em alguns casos, como no caso do YouTube, chega a 10%, 5 vezes maior que a nossa representação do PIB. Então, assim, óbvio que elas nos impactam muito, e óbvio que a gente não tem alfabetização para entender o que isso como isso se processa. Então, assim, quando eu falo de polarização, quando eu estudo polarização, eu acho que uma coisa é a externalidade, como a gente apega. Outra coisa é como é que esse negócio vem engendrado. E normalmente, quando você tem essa visão iluminista de estigmatizar, de dizer que essa coisa é deplorável e não sei o quê, é uma boa maneira de você fazer o que eu chamo de Mutual Admiration Society, né? Fica ótimo para o nosso grupo de amigos, para aqueles que já pensam como nós, isso é para nada do ponto de vista de transformação. Zero. Tá? Então, assim, há um tempo atrás, eu resolvi assim, eu não vou me deixar infantilizar, eu não vou assumir esse lado impotente, eu vou tentar fazer alguma coisa. E eu acredito muito nesse agenciamento, né, humano, nessa capacidade de se agrupar pessoas com determinação convergente e ambição e fazer alguma coisa. E aí eu comecei a reunir com um grupo de pessoas, a gente hoje tem uma iniciativa chamada Derrubando Muros. Nós temos, assim, é um grupo amplo de pessoas, reúne investidores, empresários, cientistas, ativistas da melhor qualidade, alguns comunicadores. Eu vou dar alguns exemplos nessa área empresarial, por exemplo, o Fersen Lambranho, da GP Investment. Tem várias outras pessoas, mas é um perfil que eu quero chamar a atenção, porque é um perfil agressivamente inovador e no Brasil. Aliás, ontem teve um IPO de empresas de base tecnológica que eles lançaram, que Fersen é o líder. Depois nós temos na área de comunicação, o Fernando Gabeira, o Pedro Doria, caras assim de melhor padrão. Na área do ativismo, nós temos gente do agronegócio, acredite, o presidente da Sociedade Brasileira de Agronegócio está conosco, assim como o pessoal do Amazon, fundador do Amazon, o Beto Veríssimo. Então, a gente conseguiu juntar uma pleiade de perfis que ainda não temos a diversidade que a gente gostaria de ter, estamos trabalhando nessa direção, mas a gente está fazendo coisas. Então, nós começamos a montar alguns painéis e o nosso desafio é como é que a gente desenha um projeto de país, pelo menos assim um outline, para 2022, não importa qual vai ser o candidato, desde que seja do campo democrático, obviamente. Então, nós não tem partipri. Mas qual é o conteúdo dessa transformação? Quer dizer, nós não queremos apenas ter uma alternativa à distopia, nós queremos também um projeto onde a gente resgate um Brasil com destino manifesto. O Brasil nunca teve destino manifesto. Os Estados Unidos tem muito destino manifesto. Os Estados Unidos é drivado por destino manifesto. A Escandinávia é drivada, a Alemanha é drivada, o Brasil não tem. Ninguém sabe aqui entre nós qual que é o destino do Brasil. O que a gente quer ser, de verdade? A gente fala que é o futuro, mas ninguém sabe como é que a gente desenha esse futuro. Então, nós estamos com esse objetivo. A gente está identificando o nosso destino manifesto. O tema da Amazônia, o tema ambiental, ele entra como uma prioridade óbvia, porque, óbvio, o mundo está assustado com a pandemia. A pandemia é uma alteração ambiental. E nós somos o país campeão mundial de produção de fotossíntese. Então, assim, não tem como a gente não tratar. A Amazônia é 62% do território brasileiro. Nós é que somos o resto, não é a Amazônia que é o resto. Tem alguma coisa muito esquizofrênica da gente não conseguir se identificar e se alavancar nesse ativo que o planeta inteiro valoriza hoje. Então, assim, óbvio que tem que começar essa lógica do destino manifesto, vai caminhar por aí. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que quebrar algumas paredes e alguns muros. Então, o primeiro que nós fizemos foi, nesse caso, juntar agronegócio e o melhor do ambientalismo que a gente tem no Brasil e no mundo. E a gente hoje trabalha juntos, dentro do Derrubando Muros, tem um núcleo chamado Agronegócio e Economia Verde, que cuida disso. Nós temos um outro desafio grande. Nós temos uma geração boomer, a única... bom, acho que o Eduardo não, mas certamente a Patrícia não. E nós temos os millennials, né, onde a Patrícia é mais próxima.
E nós temos uma grande dificuldade de cruzar essas cosmovisões. Né? O que eu mais vejo é gente da minha geração falando, porque os jovens, não sei o que, não gostam de política. Pode não gostar da política que a nossa geração se acostumou a chamar de política, mas são muito mais sensíveis ao tema ambiental, muito mais sensíveis ao tema da inclusão e da diversidade, que são temas que hoje balizam o mundo. Pois não, cara? Não, só para respeitar o tempo, se puder encerrar em mais umas palavrinhas aí para passar a bola para a Patrícia. Já passo, então. Então, eu queria dizer para vocês que eu acho que nós temos uma oportunidade nessa desgraça que nós estamos vivendo, e eu acho que só porque a situação está assim, a gente está criando iniciativas como essa, de juntar pessoas tão diferentes, com um propósito de, dessa vez a gente não delega, a gente vai botar a mão e vai tentar formatar um projeto. É isso que eu acredito, e agenciamento. Obrigado. Patrícia, com você. Muito interessante, Zeca, isso que você está trazendo, e até do Derrubando Muros, que vocês estão juntando pessoas que são extremamente influentes, mas estão acostumadas a cada uma estar na sua caixinha, né? E você, acho que a situação que a gente está com pandemia, a situação política do Brasil, todos nós temos que pensar que o efeito da nossa vida, da nossa atuação empresarial, pessoal, inclusive para quem você dá a tua atenção nas redes sociais, ela tem uma influência no todo. Né? E aí eu queria falar assim muito sobre 2 pontos, que eu acho que assim, em relação a como que surgiu essa polarização e uma conscientização que a gente tem que ter em relação a saber que isso é uma indústria, isso verdadeiramente é uma indústria, e o que move isso é dinheiro, né? Eu conversei muito com o Ricardo, porque eu fiz parte da rede Dinheiro e Consciência, que é uma rede latino-americana, que quer trazer, eles até estão se reinserindo no Brasil com a ideia de criar um mercado financeiro baseado em valores, que é você saber exatamente para quem o teu banco está emprestando o teu dinheiro. Porque não adianta nada você, né, pensando que assim, teu dinheiro você usa de 3 formas, você investe o dinheiro, você consome ou você doa, né? E aí você pega, faz todas as doações para o Greenpeace, porque você acredita no Greenpeace, você é vegano, você recicla, mas o teu investimento está no banco, você não sabe o que acontece, e o banco está lá financiando o pessoal que está queimando a Amazônia. Então, não adianta nada, né? O seu dinheiro não está sendo coerente com os teus valores, né? Então, a gente, como sociedade, a gente precisa ter essa consciência maior que, assim, olha, não adianta só você fazer o seu papel, acho que o coronavírus ensinou isso, não adianta só você cuidar de si, temos que cuidar de todos, né? E em relação a essa questão da polarização, eu lembro muito na época da eleição da Dilma e Aécio, eu tenho um grupo de WhatsApp das minhas amigas de infância que foi assim um case de sucesso, porque a gente não brigou, mesmo tendo pessoas de ultradireita e extrema esquerda dentro do grupo, porque a gente criou simplesmente um jeito de não falar sobre política no grupo. Então, a gente sobreviveu por causa disso. Mas eu lembro de a minha amiga, que é super de direita, veio me perguntar como que a minha amiga super de esquerda acredita nas coisas que a esquerda está falando. Eu falei, olha, você precisa entender que você lê uma coisa e ela lê outra. Vocês não leem o mesmo jornal, vocês não veem as mesmas coisas nas redes sociais. E aí, pensando nisso, achei muito legal, para quem não viu, tem que ver o Privacidade Hackeada, que está no Netflix, que conta a história da Cambridge Analytica, que é aquela empresa britânica, né, que assessorou a eleição do Trump, e que lá no Privacidade eles dão a entender que também assessorou na do Bolsonaro. E você vê que, gente, polarização é dinheiro investido em método. Tá? Eles pegam, o que eles fazem? Pegam nas redes sociais, o que eles fizeram nas eleições americanas. Pegaram aquele cara que, puxa, ele não é republicano e não é democrata, ele está ali no meio, então era tipo 20% que eles podiam trabalhar, tá? Aí pega as informações do Facebook, que você pega, faz lá o joguinho, qual que é a tua personalidade, que artista você seria, e você vai lá e dá todos os teus dados pessoais. Eles usaram isso para criar o teu perfil e saber o que você ia gostar, que tipo de imagem, que tipo de informação você ia gostar e você ia consumir, né? Então, é até legal pensando assim, por exemplo, o negócio do dinheiro, né? Você usa o dinheiro, você investe o dinheiro, você compra e você consome. A mesma coisa você faz com o teu tempo. Então, você
você está doando, por exemplo, o teu tempo para uma rede social e para um conteúdo, e você está trazendo audiência para aquele site de fake news, por exemplo, e o pior é o resultado dentro de você mesmo, porque você começa a consumir notícias falsas, e você começa a ver, e você não se dá conta, porque ela vem através de memes, é uma piadinha, aí vem aquela coisa parece notícia, mas não, é de um jornal desconhecido, daí tem a questão de você desvalorizar as mídias tradicionais, então é todo um trabalho, gente, que é método, entendeu? É algo que a gente não entende porque é uma indústria completamente nova, é muito legal que o Zeca falou, somos um país de commodities, e somos mesmo, então, assim, as big techs, nem para quem está nos Estados Unidos entende como é que eles fazem o trabalho deles no dia a dia. Imagina para a gente que está numa sociedade que está cada vez mais agrícola, né? Cada vez mais dependendo do agrobusiness. Então, assim, nesse sentido, é muito difícil como é que você vai legislar para regular abusos que acontecem por causa da tecnologia se você não entende a tecnologia. Né? O próprio Estados Unidos ainda eles não sabem muito bem como regular isso, né? E nisso uma indústria de polarização foi feita, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência que não é que, nossa, de repente, não foi só, realmente teve os movimentos de 2013, teve a questão de Lava Jato versus né, a ascensão da direita, mas nós somos vítimas de um método, de uma indústria que quer criar esse conflito, que ela quer que você não olhe para o teu vizinho, que ela quer que você, simplesmente porque você tem uma opinião diferente da outra pessoa em um aspecto da tua vida, que você simplesmente nem converse com ela. O próprio fenômeno das famílias que brigaram, o grupo de WhatsApp da família que brigou por causa de política, é algo assim, gente, sério, você vai deixar de falar com a sua família por causa de uma opinião política, né? Então, você anula, né, você cancela a pessoa porque em um aspecto ela não concorda com você, né? E aí, quando você se dá conta, é muito difícil você se comunicar, porque cada um está consumindo uma informação, e essa informação é diferente. Um está lendo a Folha de São Paulo, o outro está lendo o outro, né, um jornal que ele acredita que é super, tem muita credibilidade, porque aos poucos foram colocando isso na cabeça dele. E aí outro filme que eu acho que é muito legal de ver, que é uma sátira chamada Death to 2020, né? Morte a 2020, que é como se fosse uma retrospectiva do ano de 2020, e aí eles falam sobre essa questão da manipulação das mídias, e aí tem um cara que finge que é de uma big tech, que ele fala assim, olha, a gente tem aqui uma meta de radicalizar uma pessoa em 6 meses, né? Fazendo esse método de memes, historinhas, fake news, mas a gente quer diminuir para 15 dias. Então, assim, é essa a sociedade que a gente está vivendo, né? Por isso que a gente está com tanto conflito, por isso que as pessoas não conseguem mais conversar, não conseguem mais, né? Você, de volta, anula o outro porque ele não concorda com você. E em relação às empresas, acho que elas precisam tomar consciência do seguinte, nós como consumidores e investidores também precisamos tomar consciência que, assim, primeiro de tudo bem que agora no Brasil não pode mais ter doação empresarial, né? Mas assim, a gente nunca questionou muito as empresas que fazem doação para políticos, né, para campanhas políticas, e você nunca responsabiliza a empresa ou o empresário que faz doação na física pela corrupção do cara que ele conseguiu colocar no poder, né? Mas se a gente for pensar numa ótica de dinheiro e consciência, do que o teu dinheiro compra e o que você quer ver no mundo, e você usando a energia do teu dinheiro, né, e do teu tempo para garantir que o mundo vai ser de acordo com os teus valores, quem sabe a gente tem que começar a se questionar, puxa, será que eu vou consumir nessa loja? Esse cara, na física, está fazendo isso, foi o primeiro a mandar um monte de gente embora na pandemia, será que vale a pena eu fazer isso? Será que eu estou sendo coerente com os meus valores? Né? E, ao mesmo tempo, as empresas têm que pensar, puxa, adianta alguma coisa eu na física ser uma ótima pessoa se aqui a minha política de RH, as mulheres estão ganhando menos,
sabe? Então, acho que existe uma série de coisas que você, como indivíduo, tanto que trabalha na empresa quanto quem consome, né? Consome produtos, investe em empresas, precisa refletir, né? Eu queria agora, eu não sei agora se eu me passei do tempo, Ricardo, eu perdi um pouquinho. Não, você tá bem, Patrícia. Então Você tá tem bom. mais uns 5 minutos. Então tá bom, acabei correndo. Mas assim, eu acho que é muito legal, por exemplo, para vocês acompanharem, eu acho muito legal no Twitter, tem um perfil chamado Sleeping Giants. Eles fazem uma varredura dos sites de fake news, porque nos sites de fake news, nos sites em geral, né, tem aquele anúncio do Google, que ele é uma coisa automática, que você compra os anúncios no Google e esses anúncios aparecem em vários sites, né? E aí o Sleeping Giants, ele pega e fica monitorando os sites de fake news e vê qual empresa que aparece o anúncio lá. E aí eles vão lá e colocam no Twitter, falando, Magazine Luiza, muito legal o que você está fazendo, tal, fazem uma piadinha, e depois falam, puxa, mas você está num site de fake news. E aí eles ficam monitorando quem que responde, quem que cancela, quem que continua investindo. Então, isso é uma forma muito prática de você associar a atenção, né? No caso, a empresa, ela ter essa visão de não incentivar a polarização, né? De você garantir que a empresa não está mais aqui só para gerar lucro, né? Ela tem uma responsabilidade social muito maior do que isso, e nós, como consumidores, como investidores, como pessoas que trabalham dentro de empresas, a gente precisa ter essa consciência que não adianta mais você só fazer o teu no individual, né? E em relação à polarização, acho que é bem complexo você ver como que a gente vai sair disso, né? Porque antes a gente todo mundo consumia as mesmas mídias, né? Isso que o Zeca falou, assim, era todo mundo tendo o mesmo, mais ou menos o mesmo grau de informação. E agora a gente está consumindo opinião como se fosse fato. E cada um consome a opinião que a tua tendência tem mais a ver com aquela opinião. Então, é muito difícil, porque você cria uma guerra, né? Se você for pensar, uma coisa muito interessante que eu soube, que é a questão do intercâmbio cultural. Ele foi criado, eu fui intercambista aos 16 anos, e isso foi excelente, assim, para conhecer, por exemplo, o que é a cultura americana, conhecer uma outra realidade. E aí eu soube que o intercâmbio cultural, ele foi criado depois das guerras, exatamente para os indivíduos dos países se conhecerem e verem que eles têm muito em comum, apesar de serem de pátrias distintas, né? Então, eu acho que essa experiência, né, de você ter empatia pelo outro, de você ver que, puxa, a gente pode não ser do mesmo país, mas a gente tem muito em comum. O intercâmbio cultural, ele trouxe isso, e quem sabe a gente está precisando, acho que isso que o Zeca está fazendo com a iniciativa dele, quem sabe seja esse tipo de intercâmbio, né, pegar e juntar quem está nos dois campos da polarização, que a gente está passando por esse momento, tipo, nem quero falar com você, eu te cancelo totalmente, para ver assim, senta aqui, vamos conversar para ver como a gente tem coisas em comum e como a gente tem muito mais similaridade, tem muita empatia e pode construir algo juntos, né? Eu só não tenho resposta para essa questão de como é que a gente vai regulamentar a questão das fake news, para que esse fenômeno que acontece via WhatsApp, via Facebook, que cada um consome uma mídia diferente, que a questão da opinião versus fato, ele está totalmente distorcido, ciência também, assim, totalmente questionada por umas coisas que a gente regrediu, né, nos últimos 5 anos de uma maneira que eu não esperava ver na minha vida, sabe? Eu achava, eu me formei
no começo do primeiro governo do Lula. E eu achei que dali para frente a gente só ia evoluir, parece que o Brasil ele tá regredindo, né? Então, acho que é muito desse esforço dos empresários de ver assim, puxa, vamos parar de delegar e vamos ver o que a gente juntos pode fazer diferente. Obrigado, Patrícia. Realmente isso conecta com a distopia que o José César havia comentado. Está entrando. Hugo, Ricardo? É ótimo vir por último, né? Ou penúltimo, depois tem o Ricardo ainda, para consumir e absorver tantas boas informações aí que a gente teve, tanto da Patrícia como do José César. Mas, como nós estamos falando para o grupo da ADR, eu escolhi falar sobre mediação ou disputa, que não deixa de ser uma questão de conciliação ou uma questão de polarização. Como agir sendo uma empresa consciente? E, para isso, eu acho que a gente tem que começar lá atrás, em 1776, quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, e surge o capitalismo, que a gente hoje se pergunta, é uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade? E a resposta é sim. Nesses 240 anos, a gente reduziu de 90% da população ser analfabeta ou miserável para menos de 10%. A nossa expectativa de vida subiu de menos de 40 anos para perto de 80 anos, e a nossa renda per capita multiplicou por 35 vezes. E se não fosse o capitalismo, a gente não estava nesta live aqui, não estava na internet, não estava graças ao Zoom. Mas vem um ponto importante que tanto o Zé César como a Patrícia levantaram, que eu aprendi, nunca mais esqueci, uma vez que eu estava num palco ainda, quando a gente fazia eventos ao vivo, né? Junto com um bom amigo publicitário, Sérgio Valente, que há muitos anos atrás me disse: Hugo, depois do advento da internet, você não é dono nem mais do seu passado. Então, essa foi uma das grandes coisas que a gente está vivendo hoje, e indiscutivelmente, quando a gente vê todos esses avanços, o capitalismo traz uma questão muito positiva. Mas, quando ele traz também a pergunta, ou será que todos esses movimentos jovens, socialistas e até as tentativas do comunismo não são porque o capitalismo é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? Também é verdade. Nós avançamos demais na economia, no meio ambiente. A gente está abusando absolutamente das pessoas, né, da mão de obra, levando ao esgotamento. Nunca se falou tanto de saúde mental como se está falando hoje em dia. Mas o capitalismo consciente nasce em 2008 nos Estados Unidos, e eu sou um dos cofundadores do movimento aqui no Brasil em 2013, para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Ou seja, saber que o como você ganha dinheiro é mais importante do que o quanto você ganha de dinheiro. E quais são essas desigualdades? Desigualdades extremas, desigualdades enormes. Esse país já tinha 52 milhões de brasileiros, um quarto da nossa população, antes da pandemia, vivendo em insegurança alimentar. Quer dizer o quê? Porque se eu não saio para a rua para batalhar um dinheirinho, eu não vou comer hoje. Em 14 meses, esse número chegou a 115 milhões de brasileiros, 55% da nossa população. E o que a gente está fazendo? Por outro lado, o capitalismo que a gente conhece, né, aquele tão condenado e, ao mesmo tempo, tão idolatrado, faz com que apenas o ganho durante a pandemia de 2020 dos apenas 10 maiores bilionários do mundo seria suficiente para vacinar a população do planeta inteira de graça e tirar todo mundo da pobreza extrema para sempre. Não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que nós temos lutado, né, para mudar? Qual é a transformação que a gente quer fazer do jeito de fazer investimentos e negócios? É sair do capitalismo de acionista, puro acionista, aquele Milton Friedman, né, sangue nos olhos, faca no dente,
onde a única responsabilidade social da empresa é maximizar o lucro do acionista, muitas vezes às custas da dor, do sofrimento e da pobreza de outros stakeholders, né? E mudar esse processo. Porque nós acreditamos que o negócio é muito bom quando cria valor. É ético, porque é baseado numa troca voluntária. É nobre quando eleva a nossa existência e, principalmente, é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Mas uma empresa consciente tem que ter 4 pilares fundamentais. Primeiro, um propósito maior. Depois, tratar todos os stakeholders de forma equânime. E aqui surge um desafio falado pelo Zé César e pela Patrícia. Hoje em dia, munido de um smartphone, todos nós somos stakeholders de qualquer companhia que a gente nunca viu na vida, nunca transacionou com ela na vida, mas a gente vai na cola e nós somos capazes de ou elogiar ou difamar uma companhia e nos tornamos stakeholders dela. O terceiro pilar é criar cultura e valores que garantam a perpetuidade. E aí está um ponto também que foi levantado pela Patrícia. Qual é a empresa que, no primeira dor, né, olhou para o seu umbigo, para o seu bolso e mandou um monte de gente embora? Né? E essa pessoa chegou em casa dizendo, reúne a família e fala assim, sinto muito, tem uma pandemia lá fora, o patrão não está conseguindo todo o lucro que ele queria, ele me mandou embora. Zezinho, você que é meu filho caçula aqui, ó, pega a mochilinha e pode ir embora também, porque eu não vou conseguir te sustentar mais, certo? E é isso que a gente convida para que esses 3 pilares sejam sustentados pelo principal pilar, que é ter um líder consciente, que cuida das pessoas e protege o nosso planeta, o meio ambiente. E aí a gente caminha para o conceito de capitalismo para stakeholder, que é gerar bem-estar e riqueza para todos os stakeholders, enquanto maximiza o retorno do acionista. Então, nós não somos contra o lucro, pelo contrário, uma empresa que não gera lucro gera desserviço social. Mas o como e a distribuição e geração de riqueza ao longo do processo é muito grande. Por exemplo, a Indra Nooyi, que foi CEO mundial da PepsiCo, ela já dizia, faça alguma coisa grandiosa. E para isso você precisa ter propósito com performance. Isso é um círculo virtuoso. Não adianta ter uma empresa que só tem propósito, mas não entrega nada de performance, que ela não vai sobreviver. E não adianta ter uma empresa que só tem performance e não tem um propósito, porque a longevidade dela, e principalmente as novas gerações, né, não vão querer sequer trabalhar, muito menos ser clientes dessa empresa. Mas tudo está na mão dos líderes. Um líder consciente coloca o propósito em primeiro lugar, lidera com amor e sempre com integridade. É determinado e encorajado, né, a buscar soluções benéficas para todos, e inova e cria valor pensando no longo prazo das suas atitudes e das suas decisões. É sensível à cultura em torno de si e trabalha para desenvolver uma equipe constantemente e reconhece, principalmente nesse momento de pandemia, a importância de revitalizar a energia física, mental, emocional e espiritual da sua equipe. Por isso, a gente tem feito um convite aos líderes empresariais. Deixe o seu ego de lado. Não queira ser a maior ou melhor empresa do mundo que usa as pessoas e consome os recursos naturais. Queira ser a melhor organização para o mundo, que serve as pessoas e cuida do meio ambiente. Por isso, muito se fala do famoso ESG, ecossistema ambiental, né, social e governança. Mas se você não for um capitalista para stakeholder, esquece, meu amigo, você não vai estar interessado nos outros stakeholders. Então, por que você vai estar olhando ESG? Mas o que é ESG? É manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos. Não é ou, é e. E aí a gente vê cada um dos detalhes. Comece pelo G da governança. Crie propósito. Tenha valores que digam sobre a sua realidade.
O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, numa entrevista junto com o Sérgio Rial do Santander, ele disse: todas as empresas durante essa pandemia passaram por algum tipo de terremoto. Uns na escala Richter meio e outros na escala Richter 9. Mas quando você entra neles, a primeira coisa que você vê na sala de recepção é o seguinte: aquela plaquinha bonita que tinha na parede com o propósito e com os valores, está no chão ou está de pé? Tá? E aí é que você efetivamente vai descobrir isso. Porque apenas as empresas com governança consciente, focadas no propósito e no valor, garantem uma filosofia negocial de ganha, ganha, ganha. Em todas as relações com todos os seus stakeholders, permitindo mediar e arbitrar sem disputar judicialmente, que levará a uma filosofia de ganha-perde, soma zero e vai, entre aspas, vencer ou prorrogar ao máximo quem tiver maior poder econômico. É hora da gente redefinir o capitalismo que conhecemos. Temos um problema fundamental e profundo. Um sistema econômico que recompensa a maximização da riqueza sobre o bem-estar coletivo e prioriza o individualismo sobre a interdependência, não dá para continuar funcionando. Mas não adianta esperar milagre. Não adianta esperar o santo milagreiro que vai trazer uma transformação. Como o Zé César disse, o Brasil não é dos futuros. A Patrícia se formou lá no governo Lula, eu me formei, acho que ainda no regime militar. Então, faz algum tempo, quase. Quem se formou agora pode estar pensando que está nesse. Pessoal, não é agora não, viu? É lá atrás. Então, eu me formei lá e o Joemir Betting, o famoso, saudoso Joemir Betting, foi meu paraninfo. E ele disse o seguinte: eu tenho tanto orgulho e tenho tanta esperança desse país que eu gostaria de ser neto de mim mesmo para ver ele dar certo. Cara, o neto do Joemir Betting já está velho e a porra não aconteceu ainda. Então, não cabe a esperar os outros, cabe a nós. Devemos construir um futuro onde todas as pessoas sejam capazes de trabalhar com dignidade, cuidar delas mesmas e de seus entes queridos, e onde o nosso planeta seja saudável e as economias progridam. Devemos reimaginar e redesenhar o nosso sistema econômico. Mas, como dizia o saudoso professor John Shar, o futuro não é um lugar que estamos indo. O futuro é um lugar que nós estamos construindo. Mas nós temos uma visão. A visão de que o capitalismo consciente vai ser o padrão de todos os negócios no Brasil e no mundo. Que todas as empresas, aí então, poderão ter ações efetivas nos pilares ESG. Porém, devemos nos comprometer a viver e multiplicar o nosso propósito. E como tantos falaram aqui das mídias sociais, a gente usa tanto para falar e transmitir tanta bobagem que a gente não certifica, então vamos usá-la para transmitir algo que seja efetivamente positivo. Porque se você tem apenas um seguidor, você já é um formador de opinião. E aí, milhares e milhares de líderes empresariais vão nos seguir. Ricardo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Patrícia, José César. Maravilhosas aí as colocações de todos. Muito instigante, né? A gente acabou escolhendo um tema amplo que permite a gente navegar, viajar em vários ambientes, em vários sítios aí bem interessantes. Nessa questão do capitalismo consciente versus o capitalismo clássico, né? Adam Smith dizia que o padeiro não acordava todo dia para acabar com a fome mundial, mas para vender pão e lucrar com isso, o que não tem nada de mal, ao contrário, né? A gente, no Brasil, tem uma realidade bastante complexa em termos de empreender, né? Um país que não facilita o empreendedorismo, né? E isso tem que ser, na minha opinião, enaltecido, né? Nós temos uma taxa de juros absurda, um sistema tributário extremamente complexo e perverso, um custo social para a contratação de gente super elevado, porque não entrega serviço público. Nós temos um Estado inchado e ineficiente, mas isso tudo faz parte desse cenário que está dado, né? Eu me formei no final da década de 80 e também tive
né, um eletrocefalo, né, subi e desci achando, tive esperança, não tive esperança, mas eu acho que esse tipo de evento que a gente está promovendo é exatamente para dar aos jovens, sobretudo, essa esperança, né, que a gente teve com mais ou menor intensidade. E todos, de alguma forma, mencionaram, né, em algum espectro maior ou menor, a questão da tecnologia e da liderança, né? E eu somaria aí a questão da educação. Então, se vocês pudessem tocar nesses pontos, né? Porque eu acho que tudo passa, na minha concepção, pela educação. Estou vendo aqui o José César com a mão levantada, então passo a bola aí para você, José César. Você está no mute. Eu gostei muito das duas falas, da Patrícia e do Hugo. Gostei mesmo, anotei coisas aqui. Eu queria dar rebater um pouco a bola com eles. O Hugo mencionou o Larry Flint, da BlackRock, né? A BlackRock ela gere recursos igual a 2 vezes o PIB americano. Então, assim, é uma coisa difícil de se dimensionar o tamanho do impacto que pode ter uma decisão de um sujeito, de um board como o da BlackRock. E ela, há 6 meses atrás, fez um estudo que foi comissionado, inclusive, ela não fez de graça, por um sindicato de professores de Nova York, que tinham lá uma hipótese de analisar perfis de investimentos dos recursos, dos pecúlios desses professores. Eles pediram para haver uma exoneração de empresas que tinham alguma relação com consumo intensivo de combustível fóssil. E aí exoneraram essas empresas do portfólio que esses professores mantinham sob gestão da BlackRock. E perceberam que o desempenho assim despencava. A BlackRock, a partir desse experimento, adotou isso para toda a sua carteira. Então, imaginem o valor das empresas de combustível fóssil imediatamente após essa decisão. Esse tipo de decisão de capitalismo consciente em larguíssima escala não é futuro, nessa dimensão aí que o Hugo muito bem definiu. Quer dizer, nós estamos construindo um futuro que começa amanhã e começa no presente. Se a gente não desenhar isso com intenção, e por isso que eu falo, um país não pode mais se dar um luxo de não ter um destino manifesto. Pode até errar nesse destino, mas não ter destino talvez seja o principal erro. Não decidir se ele quer ser um país educado, que cuida da natureza, que investe nos seus talentos. Hoje nós somos um exportador de talentos, que a gente forma muitas vezes com recursos públicos. E a gente convive com essa cena, que é uma obscenidade do ponto de vista de vocação nacional, como se fosse parte da nossa natureza. Não é. Isso é uma construção institucional. E política a gente aceita. Então, assim, essas mudanças, como... O que é a BlackRock? Ela é a vanguarda do que tem de melhor no Silicon Valley? Não é. É o suprassumo do mainstream da gestão razoável. Não é vanguarda. Então, a gente esperar que no Brasil a gente tome contato com essa cultura e alavanque as nossas atitudes a partir disso aí, eu diria assim, isso é uma obrigação cívica. Isso é uma obrigação cívica, elementar, higiênica, eu diria até. Não tem nenhuma virtude adicional que a gente deva louvar. Que legal que você tem respeito pelos ativos da natureza, casualmente no país que mais os tem. Não, isso é higiênico de obrigação nossa. Isso é uma coisa que eu queria comentar dos comentários. A Patrícia mencionou a Sleeping Giants. A Sleeping Giants fez é impressionante. É um casalzinho de pessoas numa cidade do interior de Goiás que trouxe essa tecnologia para o Brasil, uma tecnologia pronta, não tem inovação nenhuma, e passou a engenharar isso socialmente com enorme sucesso. As marcas realmente levam eles a sério, porque muitas vezes, como você compra no agregado, chamada mídia crítica, alguma coisa desse tipo, você compra mídia digital nas grandes plataformas, você não sabe onde é que elas estão alocando. Você compra do Google, do Facebook, você não sabe em que microsites ela está alocando, que vocação, que orientação xenófoba pode ter esses caras. E o que eles estão fazendo aí, pela outra ponta, olha aqui, você está comprando... Então, está havendo uma pressão das grandes marcas sobre as grandes plataformas digitais e isso gera uma tensão positiva, cidadã, muito cidadã. E vejam, uma atitude de agenciamento pessoal de um jovem casal. Não estão falando de um hacker da USP, super cabeção. Não. Eles não sabem nada de tecnologia. Eles só sabem que aquilo tem uma função social e resolveram fazer aquilo acontecer. Então, exemplo concreto, pequeno. Eu tenho uma advertência em relação à palavra empatia. Tá? Eu acho que essa é uma palavra... Tem um livro chamado
Against Empathy, do Paul Bloom. Paul Bloom é um grande intelectual e ativista. Ele escreveu contra a empatia, porque ele acha que a empatia esconde, muitas vezes, sentimentos de atitudes que não são convenientes. A gente é super empático com meu neto, eu sou super empático com meu vizinho com quem eu quero ter uma boa relação, mas na rua de trás eu já não tenho mais muita empatia, não, porque eu não desenvolvi essa capacidade. Então, a empatia não dá conta. Eu acho que é uma coisa... É menos fluffy a gente ser solidário, é mais disciplina do que essa coisa assim, sejamos todos empáticos. Porque na hora do pega para caprar, que tem que tomar uma decisão que corta na carne da empresa que o Hugo falou ali, aí não adianta ser empático, você tem que ser responsável mesmo. Você tem que ter um compromisso e abrir mão de uma vantagem que você poderia ter no curto prazo em favor de uma visão de sociedade. E aí eu encerro, Ricardo, falando de um conceito, uma palavra que nós apropriamos mal no Brasil, que é elite. Elite em qualquer lugar do mundo, óbvio, tem várias elites, elite intelectual, acadêmica, científica, mas vamos falar da elite empresarial. Tá? Elite empresarial em qualquer lugar do mundo é um sujeito que quer sucesso, ele é motivado como padeiro, esse aí que quer vender pão e ter boa margem, boa produtividade, não é para resolver a fome do mundo, mas ele tem também uma dimensão de preocupação com o coletivo, com o médio e com o longo prazo, com aqueles que estão deserdados. Hoje no Brasil nós temos 30% da população, ou mais, o Hugo trouxe alguns números aqui, que são disfuncionais. Não é só que eles estão na insegurança alimentar, eles são disfuncionais para o mercado de trabalho tal qual nós temos agora e teremos cada vez mais, que é um mercado exonerador de mão de obra, não é um mercado intensivo de mão de obra. Então é um mercado onde as casas vão se construir com muito menos gente, com muito mais tecnologia embarcada, tecnologia na qual nós não somos competitivos, mas o fato é que se a gente quiser aceitar a ideia de que vamos ganhar dinheiro num país que tem 30% da população vivendo em subhabitação, sem esgoto, expostas à insegurança de todo tipo, nós não vamos jamais ter estabilidade para os nossos investimentos e o nosso fundo de comércio aqui, aplicado nas nossas empresas, nunca vai ser digno de estar no portfólio das melhores empresas do mundo. Nunca será. Então, assim, essa ideia de uma elite que estende a mão e entende que vai ter que pagar a conta de um país, não estou dizendo pagar o Estado ineficiente, burro, corrupto como nós temos, mas nós temos que modelar, de alguma maneira, as ferramentas necessárias para a gente ter um país que possa ser pacificado literalmente. E a última mensagenzinha em relação a essa elite é o seguinte: eu tenho tido o privilégio de conversar com o André Lara Rezende, que é um economista, sabe, que desenhou o Plano Real. E o André me apresentou uma economista, me apresentou figurativamente falando. Eu acabei de ler um livro dela, chama Mariana Mazzucato, e o livro dela chama-se Mission Economy. Tá? E assim, é como se fosse uma teoria contemporânea, uma nova teoria econômica, tá? onde você transcende um pouco a discussão de Estado mínimo e Estado máximo, liberalismo versus o estatismo fiscalmente irresponsável. Ela basicamente ela entende que existem condições de operação no planeta agora que requerem a ação de governança, ação regulatória, que eventualmente nem precisa ser executada pelo Estado, mas que é imprescindível. Mas esse Estado ele tem que ser capaz de aglutinar as melhores competências da sociedade para cumprir um objetivo. Por exemplo, a erradicação da fome. Por exemplo, a diminuição em 50% da desigualdade num horizonte de 4 ou 5 anos. Então, esta é a missão. E é em cima disso que se constitui a razão de existência de uma ação estatal. E não na construção do Ministério do não sei o quê, Ministério da Educação, Ministério que não fala, silos estatais caríssimos que ficam gastando porque tem orçamento e não porque tem uma missão. Então, a abordagem que o André faz hoje, inclusive com implicações fiscais, com as quais eu não me atrevo a discutir, porque elas não são exatamente pacíficas no Brasil, aliás, o mainstream contesta bastante isso, mas o que o André diz é que o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos precisa ser desenhado para ser aplicado no Brasil. E eu vejo isso como um alento, sabe? Acho que nós precisamos de ideias novas para transcender esse buraco em que nós estamos metidos, e não é só de ideia, não são de ações novas também. Então, eu quero dizer para vocês, estou à disposição, agora, muito além do nosso agradável encontro aqui. Muito além dos muros.
o que a gente puder contribuir e somar, a gente está fazendo a nossa parte. Maravilha, obrigado, José César. O Hugo tinha levantado a mão, depois a Patrícia, por favor, com um comentário adicional. Eu tinha levantado para pegar esses dois ganchos aí que o José César falou. Quando eu falei do Larry Fink, é interessante entender, primeiro, pegando o ponto da Patrícia, né, que vem lá do Jamior, sobre a consciência do dinheiro, ou você investe ele, ou você gasta, ou você doa. No caso da BlackRock, ele investe. E o ESG é um termo cunhado, né, em 2004, lá atrás, quando a Patrícia se formou, lá atrás, pelo Kofi Annan, que era o secretário-geral, quando ele disse assim, não basta só a gente olhar o triple bottom line com o conceito social, a gente tem que trazer também só o ambiental, a gente tem que trazer o social e a governança real do negócio. O mais incrível é que o Larry Fink faz 12 anos que ele escreve uma carta por ano. E essas cartas têm mexido muito com as coisas. E foi a carta dele de 2019 para 1000 CEOs e falou assim, ó, neguinho, sabe a história de o que eu faço com o meu dinheiro? Eu não vou mais investir em você se você não entender que risco climático é risco de negócio. Se você não tiver equidade de gêneros, né, no seu conselho ou na alta direção. E sabe o que é mais interessante disso? A força. Quando o Zé César diz, olha, o cara tem 8 trilhões de dólares sob sua gestão, né? Fala assim, pô, mas ele tem muita força. Ele nunca é majoritário em nenhum dos investimentos dele. Ele é apenas minoritário e com isso ele consegue fazer toda essa movimentação. Raramente ele aponta um membro de conselho nas empresas que ele faz. Então é sobre a consciência de quando você investe. Mas mesmo ele acaba tendo que tomar cuidado para não tomar bolas nas costas. Quando a gente fala hoje do mapa de stakeholders, há 2 semanas atrás, né, fizeram uma denúncia contra ele de um investimento que ele faz numa empresa cujo stakeholder dessa empresa está causando desmatamento na Indonésia. Então, é muito complexo o mundo hoje quando você diz, não, eu quero ser efetivamente ESG. Então, começa olhando para casa. E é só pegar um gancho do Zé César sobre empatia. Eu acho que empatia é uma coisa que é muito mais feminina do que masculina. Nós somos ruins para cacete nesse negócio. Mas eu costumo dizer que os americanos é que falam, né? When you wear his shoes, né? Quer dizer, quando você veste o sapato deles é que tem empatia. E eu falo, sinto muito, meus amigos, quando você sente o chulé do cara é que você realmente tem empatia, certo? Tá bom. Muito bom, muito obrigado. Patrícia, algum comentário? Eu só queria comentar rapidamente, eu achei muito interessante o que o Zeca trouxe sobre o conceito da elite fora do Brasil, e depois eu vou compartilhar com vocês, para vocês compartilharem com o pessoal. Eu escrevi um artigo sobre, eu estava estudando sobre a história da filantropia moderna, e o primeiro grande filântropo foi o Andrew Carnegie, né? E ele que foi o que influenciou o Rockefeller a doar também, e ele escreveu um livro chamado Evangelho da Riqueza. Ele falava que um homem que ele foi o rei do aço americano, e ele falava que um homem que morre rico morre desgraçado, e aquele homem que deixa herança para os filhos, ele cria uma dinastia de desgraçados, né? E ele doou a maior parte do patrimônio dele, foi o primeiro a fazer isso, tem uma série de mais de 1000 bibliotecas no mundo, até hoje, que foram construídas com o dinheiro dele, porque ele tinha um senso de gratidão muito grande, porque ele só conseguiu chegar onde ele chegou, porque uma vizinha abria a biblioteca dela para ele estudar, porque ele era de uma família pobre. Então, até pegando o gancho em relação ao que o Ricardo estava perguntando da educação, eu acho que polarização, primeiro, nossa polarização econômica faz com que famílias ricas não se importem com a educação pública porque eles não consomem educação pública. E nisso a gente está fazendo essa grande, esse buraco no meio da sociedade brasileira, onde os jovens que estão na educação pública não estão sendo preparados para o mercado atual, né? E você vê até a questão da tecnologia, que eu estava falando, que nós não entendemos tecnologia. Imagine o jovem
que está na educação pública e que não está tendo nem o conhecimento básico que a gente teve anos atrás, antes dessa tecnologia surgir, né? Então, eu só queria trazer essa reflexão final. Obrigado. A gente tem algumas perguntas e temos mais do que 10 minutos, Eduardo? Isso mesmo. Eu acho que dá para dirigir a pergunta da Ana Paula para um dos nossos então, participantes, aí, e aí se alguém tiver alguma coisa para complementar. Eu vou fazer a pergunta da Ana Paula Félix, que ela lançou aqui no Q&A, e o interessado levanta a mão e se alguém tiver alguma coisa para complementar, por favor. Então, a Ana Paula traz uma pergunta dirigida assim, que tipos de mecanismos ou ferramentas as empresas que se preocupam com o bem-estar de todos os seus stakeholders têm adotado? Quem se sentir mais confortável? Hugo, é praia do Posso Hugo. pegar para começar, mas convido a todos. Primeira coisa é a transparência e a vontade de querer construir um ecossistema mais saudável, tá? Porque, indiscutivelmente, o capitalismo para acionista, o shareholder capitalismo, dá mais retorno para o acionista no curto prazo, mas destrói toda a outra relação e a continuidade e a longevidade disso. Está mais do que comprovado. A gente não só faz pesquisas internacionais, como a gente faz pesquisa com empresas brasileiras. Acabamos de fazer uma pesquisa chamada Empresas Humanizadas, com 226 empresas brasileiras, né? Causos brasileiros, né? Não vou falar de coisa, mas isso é só de Gringolândia. Não, daqui. E mostramos que dessas empresas, os colaboradores são 229% mais engajados do que a média das empresas da B3, que 234% dos clientes são mais fiéis. Claro, se eu tenho um colaborador mais engajado, é óbvio que ele vai cuidar melhor do meu cliente. Não importa se é B2B, ou se é B2C, ou B2B2C, certo? O que importa é que, aliás, hoje com o celular, virou B2Me, né? Eu mando e você obedece, né? Então, acho que essa é a grande mudança que a gente tem de vocação. Por outro lado, se isto mostra que no longo prazo, essa pesquisa, que as empresas que estão nesse ranking, né, que não é um ranking, é uma lista, né, de classificação, a gente não classifica primeiro, segundo, terceiro, nesta lista, elas tiveram, em 20 anos, 5,5 vezes mais retorno para o seu acionista do que a média da B3. Cara, então, como é que pode? Vai diminuindo o curto prazo, elas vão se igualando mais. Porque eu posso fazer um monte de maldade em meu benefício por um pouco tempo, mas não consigo fazer muita maldade em meu benefício por muito tempo. Então, acho que a grande questão é essa. Mas volto a dizer, tudo depende dos líderes. Cabe aos líderes mudar. Lembre-se que se as empresas são reflexo dos seus líderes e sua gente é reflexo do que é a companhia. Então, se o líder quer mudar a sua empresa, tem que começar a se mudar primeiro. Acha, identifica, não é mensagem divina, o seu propósito da sua empresa. E você não sabe como procurar? Eu te dou uma dica. Responda a seguinte pergunta: qual a dor das pessoas o nosso negócio propõe curar? Acha essa resposta, você tem um propósito. Trabalha com ele, alinha todos os stakeholders e você vai ser indiscutivelmente um capitalista para stakeholders. Obrigado, Hugo. Posso falar? Por favor, César. Esse passo atrás que o Hugo sugere em relação ao próprio ESG, e a pergunta eu acho que era talvez buscasse medidas mais específicas, e tem muita literatura. Dá uma googada sobre ESG, virou carne de vaca, né? Você encontra em qualquer lugar, todo mundo muito por essa... Mas não pode ser vaca de área de desmatamento, hein? Não pode. Esse é o pior ofensor. Mas muito por essa pressão internacional
que chega na cadeia toda, muito por um espírito de relações públicas, mais do que essencial, e o que o Hugo está dizendo é o seguinte: você tem que decidir se você quer ser uma pessoa íntegra ou não. E aí depois você vai ser um empresário responsável e o teu ativo vai valer mais. No fundo é isso. Se você quer ser o verdadeiro espírito do capitalismo egoísta hoje, é ter uma visão de elite compartilhadora. É isso. Porque se você tem que estar investido o tempo todo na insegurança social que te cerca, tem um cara que é conterrâneo do Ricardo e meu, e acho que teu também, Eduardo, que fala que é o Fernando Schiller. E o Fernando diz que a vergonha deste momento que nós estamos vivendo no Brasil é equivalente à vergonha do escravismo no final do século XIX. Então, assim, não há compatibilidade. Nós somos um país de renda média, considerando o padrão global. Não há razão lógica ou moral ou econômica, inclusive, que justifique a gente ter milhões e milhões de pessoas completamente deserdadas, como se nós tivéssemos feito uma regressão há 50 anos aí nas estatísticas lá do Steven Pinker, né? Que a humanidade evoluiu, mas no Brasil uma parte da humanidade não evoluiu. Uma parte da humanidade evoluiu muito, mas outra parte não. Então nós temos uma parte social vergonhosa aqui dentro. Então você tem uma empresa aqui, é ainda mais relevante você ter esse espírito de elite que tem um projeto para o seu sucesso e que tem o seu projeto de deixar uma margem de contribuição para o ambiente externo da sua companhia. Isso é um valor. E talvez o Hugo mencionou en passant o tema do ego, né? Uma das coisas que tem sido bastante discutidas hoje no ambiente de negócio, quando você recruta pessoas, por exemplo, você vai investir numa startup ou você faz um takeover num private equity. Quem é que vai tocar aquilo ali? Tem uma das coisas que está sendo identificada como um fator de risco é o perfil narcisista, ou seja, o cara que superdimensiona seu próprio ego. Esse cara tem uma taxa de risco grande de cometer erros. Pode não ser um erro técnico na filigrana, na operação do dia a dia, mas é um erro de visão estratégica, de alinhamento. Ele vai demorar para atribuir significado naquilo que o Larry Flint está falando hoje e que tem implicações na companhia amanhã. Então tem aqui um tipo de inteligência psicoafetiva e cognitiva que as companhias terão que investir para que o sujeito que está liderando aquele empreendimento possa administrar seu ego e, com isso, então, se habilitar para, enfim, buscar lá as tecnicalidades do ESG. ESG é um ponto de chegada, não é um ponto de partida. E eu queria só pedir uma outra coisa, que a Patrícia repetisse a frase que ela falou sobre o tal do... Tem cara que trabalha a vida inteira para, no final, ter uma péssima qualidade de vida e morrer rico. Como é que é a frase, Patrícia? Você pode repetir? O homem que morre rico morre desgraçado. Disgraced, né? É o inglês, mas é... E ele é um habilitador também de uma descendência. De uma dinastia também de desgraçados, porque não tem objetivo de vida, né? Deixa eu pegar o gancho aí, a gente já está encaminhando aí para o final do nosso evento, e eu gosto muito da frase do Einstein, que disse: nós não podemos resolver os problemas utilizando o mesmo modo de pensar que nós usamos para criá-los, ou seja, e esse é o propósito do ADR Brasil, né? Pensar fora da caixa, trazer soluções novas, foi o propósito desse evento hoje, né? Dando um dado aí sim, mais dentro da área de atuação do ADR Brasil, que é trabalhar conceito de mediação, de negociação, de, enfim, meios consensuais de resolução de conflitos. Um dado estarrecedor que fala um pouco disso tudo que a gente conversou hoje. O custo do Poder Judiciário no Brasil é de 100 bilhões de reais. E a estimativa de custo de vacinação no início do ano era de 20 bilhões que seria gastar. Ou seja, com o custo do Poder Judiciário, você vacinaria 5 vezes a população brasileira. Então, tem algo muito errado, né? E exatamente esse convite que a gente faz, antes de passar a palavra para a Patrícia e para os demais para fazer um encerramento, o que o ADR Brasil faz é exatamente pensar fora da caixa, aceitar as diferenças, seja através de empatia, seja através de um exercício disciplinado de escuta, né? Eu gosto muito de um autor chamado Adam Grant, que diz que
a gente tem que aprender com as pessoas que são diferentes, né? Como o cientista está sempre se desafiando para evoluir, para descobrir formas novas, a gente também, uma forma de evoluir é ouvir as diferenças, né? E eu e o José César e o Eduardo viemos num estado onde existe uma cultura de grenalização, os gaúchos sabem o que eu estou falando, onde quem não torce para o meu time é meu inimigo. E é exatamente isso que o ADR Brasil, de alguma forma, busca contribuir para minimizar. Ninguém aqui é naivo, né, ingênuo de achar que a polarização não vai continuar acontecendo, mas realmente é algo que a gente tem que se debruçar e olhar com carinho, porque, pelo menos do meu ponto de vista, não se trata de deixar uma herança, né? Se trata de deixar um legado para as gerações futuras, mais inspirador, mais generativo, e esse é o nosso propósito. Então, Patrícia, por favor, suas considerações finais, depois o Hugo e, por fim, o José César. Obrigado. Primeiro, quero agradecer o Ricardo e o Eduardo pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar num ambiente que está pensando em solucionar conflitos de uma forma amigável, né? E ir contra essa questão da polarização que a gente está vivendo, esse ambiente de guerra, né? Que a gente está. E a outra coisa que eu acho que é importante em relação ao que a gente estava falando do ESG, como é que vai ser a questão da empresa, a tática, né? Tática dela para se adequar, o que não dá para fazer, que a gente tem conversado com algumas empresas no Brasil e a gente vê que está acontecendo, é colocar uma pessoa embaixo do gerente de relações com investidores, que é aquela pessoa que, puxa, ele é ambientalista, ele estuda aí esse negócio de ESG, vamos colocar aqui. Não, o CEO precisa entender que os tempos mudaram, e a sua empresa como um todo, se você tem alguma... pegando a Vale, Fundação Vale, gente, na área filantrópica, vocês não têm noção o quanto eles são impactantes e quanto eles fazem um bom trabalho. Só que eu até lembro, um professor do INSPER escreveu isso na Veja, quando teve o primeiro vazamento, né? Acho que foi... não lembro agora quando que foi, mas ele falava, não adianta nada você fazer filantropia, todo investimento da Fundação Vale, se a tua operação está causando esse dano ambiental. Então, é isso que os empresários têm que tomar consciência agora. Assim, não tem como você ter um instituto, você fazer uma doação, você ter papel reciclado no escritório, se a tua operação ela danifica o meio ambiente e ela é ruim para a sociedade. Hugo? Mick. Hugo, você está no mute. Vamos lá. Eu estava com uma saudade dessa frase que você não imagina, então hoje eu ainda precisava ouvi-la. É a que a gente mais sofre. Agradecer a todos, acho que foi incrível. A gente tem falado sobre a questão de negociar, de fazer acordos para o bem-estar, né, de todos. E muita gente me diz o seguinte, não existe a possibilidade do ganha-ganha-ganha. Falei, existe, desde que todas as partes interessadas entendam que tem que ter uma pequena cedência de cada um. Onde você não tiver cedência numa relação, né? Veja a vida matrimonial, seja qual for a sua escolha, né? Ela é de construções e de cedências. A nossa vida profissional, a nossa vida relacional, corporativa também. Então, ganha, ganha, ganha é o modelo que efetivamente leva a, quando tiver alguma disputa, eu vou ter que negociar e vou ter que fazer uma pequena cedência. Nós precisamos efetivamente mudar essa nossa cabeça. Não podemos continuar alimentando. E quando nós falamos sobre a questão dos jovens, que é muito sério, eu faço parte do grupo Jovens do Brasil, né? Quando a gente cuida dessa questão, nós estamos falando de taxas de desemprego na casa de 40% formais. E, por outro lado, o Brasil tem uma carência gigante de desenvolvedores de tecnologia. Cara, é uma coisa completamente louca, certo? Dá para ensinar esses caras nas comunidades dele, basta botar um 5G lá e um computador na mão do jovem e gerar emprego para ele trabalhar no mundo inteiro e dar inglês para ele e pronto, o cara está feito. Então, eu acho que falta muita vontade, né, política. Mas também quero dizer o seguinte,
Só os negócios serão capazes de fazer a mudança no mundo. Porque nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social, né, das pessoas, elevando a sua dignidade, mas desde que todos tenham a mesma oportunidade. E não adianta reclamar que a sociedade trouxe pessoas desiguais. A empresa vai ter que nivelar se quiser efetivamente se integrar. E, por fim, deixo uma frase que me acompanha a vida inteira, de um poeta uruguaio que eu adoro, o Eduardo Galeano, que diz: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Obrigado. Saio daqui cheio de boas frases. Vou dar crédito. Mas, o pessoal, eu vou deixar um convite mais do que além do agradecimento, tá, Ricardo e Eduardo? No dia 1º, nós vamos ter lá no Derrubando Muros esse encontro de gerações, tá? Que a gente está colocando os millennials ensinando para os boomers. E a gente está chamando, o título é O que você tem que aprender com os jovens que vão transformar o Brasil. A gente tem certeza que eles vão transformar e nós temos certeza que nós temos muito que aprender. Acho que essa inversão, assim, ela é legítima. E quem vai fazer esse painel vai ser a Júlia Secula, tem 27 anos, ela é a coautora do Paraíso Restaurável, lá com o Jorge Caldeira. A Tabata Amaral, vocês conhecem, e mais 2 garotos lá, um é o eu não vou lembrar o nome deles agora, porque eu não anotei, mas vão ser um painel deles para nós. E se vocês deixarem os contatos aí com o Eduardo, eu vou disponibilizar o convite. Vai ser fechado aqui dentro do Zoom, mas tem assim, uma margem para pessoas afins, né? Esse é o espírito. Depois nós vamos fazer um painel sobre educação inclusiva. Tá? Aí tem um detalhe interessante, tem a ver com o que nós conversamos aqui. Quem coordenou essa organização foi a Marisa Moreira Salles e o sócio dela, o Thomas Alvim. E é curioso, porque eu não os conhecia, sei quem são, obviamente, né, mas não os conhecia, e eles fizeram questão de organizar esse painel. Vão ser um ciclo de 4 dias, e sempre vai ter um especialista de educação, como um de nós aqui, bem nascido, bem educado, iluminista, com alguém que faz a educação acontecer numa comunidade, apesar da ausência de Estado. Então, nós vamos ter, por exemplo, a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, junto com a moça que lidera o projeto de educação da Favela da Maré. Nós vamos ter o Cristóvão Buarque, junto com o Preto Zezé. Depois nós vamos ter o Ricardo Paes Barros, junto com a representante de Heliópolis, que fazem um trabalho brilhante. Eu conheci todos eles recentemente. Então, eu quero dizer para vocês assim, ó, que essa coisa hands-on, assim, de acreditar que dá para dar um cavalo de pau na desgraceira que nós temos que ver no Brasil, a gente não pode abdicar dessa ideia, porque a gente consegue fazer essas coisas. Então, para nós não interessa mais ouvir o Zé César, com todo respeito ao Hugo, dando palestrinha para quem deve, como é que a educação tem que ser. Essa era acabou. Nós temos que aprender com os jovens, como é que a gente se torna nativo, embora não tenha sido nativo, e com aqueles que estão sofrendo, esses 40% aí, porque eles não estão sofrendo e se chicoteando que nem nós. Eles estão sofrendo e sobrevivendo, com enorme dignidade. Então, não tem coitadismo entre eles. Tem muito mais entre as pessoas que vivem como nós do que entre eles, porque eles não têm tempo para o coitadismo. Então, o que nós estamos conseguindo fazer é essa engenharia. Vão ser 4 dias, em cada um desses painéis vai ter uma autoridade. Ricardo Henriques é o 4º, presidente do Instituto Unibanco. Então, assim, é gente de primeira qualidade, que reconhece que a sua própria qualidade não é suficiente para dar conta da realidade da educação desse público-alvo. Então, eu queria que vocês se sentissem convidados e vai ser um prazer tê-los lá. Obrigado, Ricardo e Eduardo. Parabéns, José César. Realmente, nós precisamos de trabalhos proativos nesse sentido. Ricardo, você gostaria de deixar mais alguma mensagem ou posso partir para o encerramento? Não, pode partir para o Maravilha. encerramento. Obrigado de novo a todos. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de dar uma atenção aqui que o Ricardo havia comentado do Adam Grant, e nós temos um livro de cabeceira em comum aqui que eu indiquei para ele há um tempo atrás, que é o Give and Take, o dar e receber. E no meu sentimento, é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que dar para depois receber. E quem tem, que dê primeiro.
e seja forte, dê o passo à frente e faça o que tem que se fazer para que as coisas possam acontecer. E deixar de coitadismo, né, José César? Que isso não cabe para nós, a gente tem que trabalhar porque a gente tem essa chance e tem essa oportunidade. Tivemos uma lição nessa sala de webinar no dia de hoje. Vimos como nasceu a polarização para se obter vantagens em eleições, vimos que podemos ser objeto de manobra pelas mídias sociais, que lucram com todos esses debates e discussões que não constroem, mas destroem. A razão de ser do Instituto ADR Brasil é levar a informação a todos para entendermos que somos diferentes e nos complementamos nessas diferenças. Não somos opostos, mas somos compostos. Diferenças enriquecem. E vamos melhor nos entender e construir pontes e derrubando muros, como referido por José César. Intercâmbio cultural facilita o entendimento dessas diferenças, como bem colocado e experimentado pela Patrícia, bem como a necessidade de saber onde os investimentos econômicos atuais estão sendo aplicados. Hugo nos lembra que nessa polarização chegamos a um resultado de soma zero a todos envolvidos. Todos perdemos. Devemos abrir nossos olhos e entendermos que podemos ser manipulados e, na grande maioria das vezes, desapercebidamente. Por essa razão, o Instituto ADR Brasil traz essa série de webinar, pois entende que a polarização gera polêmica e como nunca antes visto por todos os lados e lugares. Aliás, a polarização já não mais significa dois lados opostos apenas, mas controvérsia sem consenso. Esquecemos que debate não significa diálogo, escutar não significa entender e responder não significa encontrar solução. Estamos aqui exercitando o diálogo para construir a cultura do entendimento, buscando consenso e solução nas disputas. Foi um privilégio contar com os insights de todos nessa sala. E, em nome de todos, nosso muito obrigado. Ainda informamos que o terceiro ciclo de webinars de 2021 terá seu último evento na próxima quarta-feira, dia 26 de maio, às 17 horas. Nessa oportunidade, contaremos com Arthur Bender, que é especialista em estratégia para posicionamento de marcas e organizações, e Camille Costa, advogada em estratégia negocial e propriedade intelectual, consultora em autogestão e soft skills na Ser Mais. Oferecemos um mix estratégico para o nosso público, contando com a experiência de Arthur em comunicação diretamente nas zonas de atrito, na prática, e os insights acadêmicos de Camille para construir um balanço específico para o tema atual e controvertido, a comunicação na era das polarizações. Até lá, que todos fiquem bem e em paz. Nosso muito obrigado. Tchau.